dia. Bom dia, Elias Júnior. É um grande prazer falar contigo, ainda mais num momento tão especial para a gente aqui. Muito obrigado pelo espaço. Qual é o segredo dessa conquista? O Botafogo soube exatamente como saber o seu tamanho e o que fazer para sair da Série B e voltar para a Série A, ou Eduardo? Então, Elias, a gente teve um cuidado muito grande desde a montagem do elenco lá no início da temporada. A gente tinha que entender, como você falou, né? A gente sabe da história do Botafogo, o quão gigante o clube é, pela sua representatividade, mas a gente tem que saber o momento que a gente estava vivendo, né? É um momento muito difícil na história do clube, é um momento financeiro, óbvio, que acaba interferindo em todo o processo, e a gente teve um cuidado muito grande em estudar muito a Série B, né? Para conhecer os detalhes da competição, para entender o perfil de jogador que poderia nos ajudar nessa conquista. Eu até não defendo muito a ideia de que existe jogador de Série A e jogador de Série B. Existe um jogador que precisa estar com sede pelo objetivo a ser conquistado. E isso a gente teve um cuidado muito grande nessa busca. Então, desde o planejamento lá atrás, aos ajustes feitos ao longo da temporada, a gente sempre buscou isso, e a chegada do Henderson, que foi uma pessoa extraordinária na condução de todo o processo técnico, que fez com que a equipe ganhasse confiança, fez com que a equipe conseguisse os resultados, né? E também não posso, obviamente, deixar de citar o presidente, que a todo momento, mesmo em momentos mais delicados que a gente passou na temporada, apoiou o meu trabalho, manteve a palavra dele de me manter com autonomia dentro do processo, e a gente conseguiu chegar no final da temporada com acesso e agora buscar o título, né? É interessante, né? Porque você fala exatamente aquilo que eu penso, né? Independe da história passada. É o que eu digo para o São Paulo nesse momento, para o Grêmio nesse momento. Ninguém está aqui discutindo história passada. Tem que discutir o momento. E você, de acordo com o momento, tem que saber o que precisa fazer para escapar daquele momento. E o Botafogo soube muito bem. E eu sou suspeito porque eu gosto muito do trabalho do Henderson. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito do trabalho do Henderson Moreira, que eu acho que é um dos injustiçados aqui do futebol brasileiro. Eu não tinha trabalhado com o Henderson ainda, eu tinha muitas pessoas em comum que elogiavam demais o Henderson, quando a gente cogitou o nome do Henderson, né, eu trouxe ele para as reuniões aqui, eu sempre tenho um cuidado muito grande, Elia, de saber quem é o ser humano que está por trás de cada função, né? Então, para a gente era muito importante saber quem é o treinador, mas quem é a pessoa que vem junto, né? E, cara, eu colhi informações com mais de 10 pessoas, além, obviamente, do trabalho que é visível, né? Da forma dele jogar, dos números que ele tem. Ele é um cara que tem um processo, ele cuida muito do processo defensivo da equipe, e a Série B traz dados de que, ao longo das 38 rodadas, as equipes conseguem acesso não tomando gol em 40% dos jogos. Então, esse era um dado que corroborava ao Henderson. E outras questões, assim. E aí, depois que ele vem trabalhar com a gente, é impressionante a capacidade de transferência de informação, clareza com que ele tem para passar os conceitos que ele acredita, a organização com que ele traz para a equipe, o dia a dia, a facilidade da comunicação, a gestão de grupo que ele faz na rotina de trabalho. Assim, são muitas capacidades, e talvez eu tenda a concordar com você. Eu acho que ele tem tudo para ter uma carreira de um nível ainda acima do que ele já alcançou, porque eu acho que ele é um destaque, pelo que eu tenho conhecido no dia a dia, dos treinadores que a gente tem no Brasil, né? A gente tem uma leva de muitos bons treinadores, um outro que eu gosto demais é o Barbieri, por exemplo, está fazendo um ótimo trabalho no Red Bull. Mas eu acho que o Henderson, assim, dos que eu já trabalhei, cara, esse cara tem um nível muito alto em todas essas competências que eu citei. E é interessante porque agora tem uma nova programação, né? É chegar à Série A e depois como fazer para se manter na Série A. Quais são os planos do Botafogo para essa manutenção na Série A e num novo momento do time? Então, a gente sabe que as dificuldades vão aumentando, né? A partir do momento que a gente está numa Série A agora, as equipes de maior investimento hoje do futebol brasileiro, elas estão numa distância maior, né? Então a gente tende a ter uma dificuldade maior. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro talvez seja uma das competições mais equilibradas do mundo. A gente não tem nenhuma tranquilidade de olhar para a tabela e falar, agora eu vou ter 3, 4 jogos em sequência que a gente consegue ali fazer 9 pontos, 12 pontos. É uma competição que exige demais,
por conta do nivelamento da exigência técnica que as equipes adversárias têm. Então, a gente acredita que o primeiro degrau ele era muito difícil de ser alcançado, porque a Série B é uma competição muito complicada, por questões de logística, por questões de campos, estádios, as equipes são muito competitivas, a montagem do elenco era necessário que respeitasse um orçamento, a gente conseguiu até superar isso, fazer uma equipe com valores até um pouco menores, respeitando as finanças do clube, e agora a gente acredita que vai ser um degrau ainda mais difícil, né, por conta desse distanciamento, mas a gente vai usar bastante criatividade, acreditar muito no ambiente que a gente tem no clube e que proporciona a gente a competir de igual para igual com boa parte, ou talvez todas as equipes que a gente vai enfrentar, mas o foco é pé no chão, adequar a expectativa do nosso torcedor, que vai ser um ano muito difícil, mas que a gente vai entregar de tudo aí para a gente fazer um bom papel. Só para terminar, Edu, já está renovado o Anderson para o ano que vem? Como é que está a história? A gente já tinha previsto, em caso de acesso, uma renovação automática, mas claro que ele também está em evidência no mercado, a gente tem conversado muito, a gente tem uma sinergia, eu e ele, a gente criou uma sinergia muito grande, sabe, Elia? E aí a gente acredita que isso vai perdurar ao longo da próxima temporada. Estamos trabalhando por isso, ele quer muito ficar, ele já declarou internamente que quer muito permanecer e está caminhando para isso. A tendência é que a gente não tenha mudanças, coisa que a gente prega tanto no futebol, né, de sequência de trabalho. A gente acredita que mantendo ele no nosso como treinador responsável pela parte técnica do clube, a gente tem a ter um ano de muito mais sucesso, muito menos crises, que são muito naturais por conta dos jogos, mas menos crise ao longo do processo, que a gente tenha um ano um pouco mais tranquilo na manutenção do Anderson. A tendência é que ele permaneça assim. Boa sorte, então. Tudo de bom aí, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo. Parabéns e um abraço, viu, Edu? Obrigado, Elia Júnior. Obrigado pelo espaço. Eu te acompanho há muitos anos, então é um grande prazer poder estar aqui com você.